Josué, capítulo de número 24. Nós vamos ler aqui 2 versículos. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado, Josué, capítulo 24, versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Feche a tua Bíblia, volte agora a tua atenção aqui para o altar. Esses 2 versículos, bastante conhecidos, não é? De todos nós, especialmente o versículo de número 15, e nós normalmente usamos estes versículos, principalmente este último versículo, para reafirmar a nossa confiança, né, na salvação da nossa casa, na salvação do nosso lar, na salvação da nossa família, né, para reafirmar a confiança de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Penso que todos nós já fizemos isso, todos nós já profetizamos isso, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e é isto mesmo, né? Devemos profetizar a palavra, profetizar as bênçãos para a nossa família. Mas hoje pela manhã, né, meditando na palavra de Deus, e o Senhor me trazendo ao coração estes versículos, não é exatamente sobre isto que nós iremos falar, né, que o Senhor me deu a falar com a igreja nesta noite, mas sobre um assunto também extremamente importante para nós enquanto crentes em Jesus. Nós queremos usar a base deste texto para falarmos hoje a respeito de posicionamento e determinação. É um assunto imprescindível para todo aquele que quer servir ao Senhor, né, e permanecer servindo ao Senhor. Quando nós olhamos para este texto, né, dentro do seu contexto, nós sabemos que Josué já havia liderado o povo na conquista da terra de Canaã, já havia repartido, né, a terra entre as 12 tribos de Israel, e agora Josué chegava ao final da sua vida. Mas a gente percebe nas palavras, na fala de Josué, uma certa tristeza, porque apesar de tudo aquilo que Deus havia feito, apesar de tudo aquilo que Deus havia realizado, a gente percebe pelas falas de Josué que o povo não estava totalmente firmado com Deus, de maneira que ele chama e diz para eles o seguinte: olha, vocês precisam tomar uma posição, vocês precisam se posicionar, se vocês vão servir os deuses dos vossos pais que estavam da além do rio, ou se vocês vão servir os deuses dos amorreus, os deuses de Canaã, onde vocês estão, ou vocês vão servir ao Deus verdadeiro, ou vocês vão servir o Deus de Israel. É preciso que haja um posicionamento. E quanto a mim, diz Josué, eu já tomei a posição. Quanto a mim, eu já estou determinado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Isso é muito importante para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil, ou se não é tão fácil, mas também nós vemos isso com muita frequência, as pessoas começarem a caminhar. As pessoas vêm para a igreja, seja aqui ou qualquer outra igreja, ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus, o Espírito Santo toca aos corações, trabalha aos corações, aceitam a Jesus, passam pelas águas do batismo, começam a caminhada, mas a caminhada, irmãos, não é a caminhada de um dia, caminhada não é uma caminhada de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos, a palavra do Senhor em Apocalipse diz: ser fiel até a morte, ser fiel até a morte,
Eu, por exemplo, já falei isso aqui tantas vezes, né? Eu já sirvo a Deus há 52 anos. Talvez tenha irmãos que sirvam ao Senhor aqui até há mais tempo que isso, né? Ou outros talvez um pouco menos, enfim. Mas o que eu estou tentando passar agora é que a caminhada não é a caminhada de um dia, não é a caminhada de uma semana, de um mês, de um ano, a caminhada de uma vida. E durante esta caminhada da vida, muitas coisas podem acontecer, que pode, de alguma forma, influenciar com que nós venhamos a nos afastar da presença de Deus, dos caminhos de Deus, esquecendo inclusive daquilo que Deus fez, porque é exatamente isso que estava acontecendo com os filhos de Israel. Veja bem, todo o tempo em que o Senhor os conduziu, pelo deserto, a forma como o Senhor proveu, a forma como o Senhor guardou, a forma como o Senhor sustentou, a vitória que o Senhor deu a eles, contra os habitantes de Canaã, que Deus havia determinado que seriam tirados daquela terra, receberam a herança, a promessa, e agora estavam aqui titubeando, se serviam realmente a Deus de todo o coração, com seus corações divididos. Quando nós olhamos para o livro de Reis, 1 Reis capítulo 18, verso 21, nós temos aqui uma palavra do profeta Elias, muito interessante também a este respeito. Diz aqui, 1 Reis 18, 21, Elias falando: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Neste texto aqui, nós já estamos muitos anos à frente dos dias de Josué. Nós estamos aqui no período dos reis, e neste tempo, durante o ministério de Elias, também o povo havia se apostatado, o povo havia se afastado da fé no Deus verdadeiro. Jezabel havia introduzido os seus deuses, a sua religião, ali na terra de Israel, na nação de Israel, a ponto de Elias chamar a atenção do povo, chamar a atenção dos anciãos e dizer, por que vocês estão aí cocheando, entre dois pensamentos? O que é cochear? Cochear é mancar, não andar com firmeza. As pessoas que cocheiam são pessoas que, talvez por alguma deficiência, por algum acidente, tem algum problema na perna, e elas andam mancando, não tem firmeza no andar. É o que Elias está dizendo aqui para o povo. Por que é que vocês não têm firmeza? Por que é que vocês não têm um posicionamento realmente correto? Se vocês acham que Baal é Deus, sirvam Baal. Se vocês acham que o Senhor é Deus, sirvam o Senhor, mas não fiquem de lá para cá, não fiquem cocheando, não fiquem mancando, não fiquem andando sem firmeza. É isso que o profeta Elias está falando para a nação de Israel. Talvez alguém diga: pastor, mas por que esta palavra hoje? Afinal de contas, esta palavra está sendo dita agora e dirigida a irmãos que estão aqui, a irmãos que estão caminhando, irmãos que estão firmes na fé, e louvado seja Deus por isso. E eu também fiz esse questionamento: Senhor, mas por que esta palavra? É a tua igreja, é o teu povo, mas o Senhor trouxe ao meu coração, e eu estou compartilhando com você. Esta palavra veio ao nosso coração, ou está vindo ao nosso coração, justamente porque o Senhor nosso Deus nos diz, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos? Dá uma melhoradinha nesse microfone, por gentileza. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós estamos aqui, nós estamos na caminhada, nós já em algum momento da nossa vida, há mais tempo ou menos tempo, nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, descemos pelas águas do batismo, estamos caminhando, mas nós precisamos continuar caminhando até o fim. Amém, igreja? Precisamos continuar caminhando até o fim, não é caminhar até hoje, não é caminhar até aqui.
E quantas são as lutas que surgem contra nós, né, para que tenta fazer nos desistir da caminhada. Lutas pessoais nossas, contra a nossa própria natureza humana, carnal, pecaminosa, pressões que o mundo coloca sobre nós, né? A própria ação do maligno. A palavra de Deus através de Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, meu querido irmão e irmã, para que nós cheguemos vitoriosos lá no final, nós temos que passar por muitas lutas, por muitas provas, por muitas batalhas, e aí então nós precisamos, né, daquilo que é o tema da nossa mensagem hoje, precisamos de posicionamento e determinação. Amém? Uma última palavra aqui ainda a respeito disto, né? Nós vemos nas palavras do apóstolo São Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8. Tiago também vai nos dizer algo semelhante. Ele diz aqui: peça, porém, com fé. Ele está falando aqui a respeito de sabedoria, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. É o versículo anterior. No verso 6 ele vai dizer: mas peça com fé, né? Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tá? O apóstolo Tiago aqui está dizendo isso. Assim como Elias falou, por que vocês andam cocheando? Por que vocês andam mancando, não têm firmeza? Aqui o apóstolo São Tiago, ele usa esta expressão: o homem de coração dobre. E o que é o homem de coração dobre? É aquele que está também vacilando entre um pensamento e outro. Uma hora pensa realmente em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, em fazer a obra de Deus. Num outro momento, murchou, caiu lá embaixo. E a palavra de Deus diz que aquele que é inconstante nos seus caminhos não consegue receber aquilo que o Senhor tem para nós. Ter o coração dobre significa ser instável, inconstante, vacilante, tanto em seu caráter quanto em seus sentimentos. Eu e você, meu querido irmão e irmã, não podemos vacilar. Amém? Não podemos vacilar. Sabe, isto é uma coisa que eu tenho no meu coração, é a forma como eu penso, é a forma como eu creio, e é por isso que eu compartilho com você, compartilho daquilo que eu creio, daquilo que está no meu coração. Assim como aquele ladrão que estava na cruz, no último instante da sua vida, estou falando daquele que estava à direita de Jesus, no último instante da sua vida, ele foi salvo. Eu creio também que nós corremos o risco, se vacilarmos, no último instante, perdermos a nossa salvação. Talvez alguém tenha um pensamento diferente, entenda diferente, e nós não vamos entrar aqui nessa questão. Mas eu ainda prefiro entender que eu preciso ser vigilante todo o tempo. Amém, irmãos? Que eu preciso ser vigilante, não posso ter um coração dobre. Não posso um dia realmente estar aqui cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da vontade, e no dia seguinte, de repente, estar lá fora, completamente distante, diferente, daquilo que eu me propus um dia a fazer e realizar através do Espírito Santo. Quando o Senhor me trouxe pela manhã esta palavra, me veio ao coração o exemplo de um homem de Deus. Eu quero usar aqui este homem como exemplo daquilo que o Senhor está falando conosco, e quero reforçar para não perdermos a visão. O Senhor está falando a respeito de posicionamento, precisamos ter posicionamento, precisamos ter determinação. Eu quero falar a respeito de Moisés. É verdade, irmãos, que sobre este assunto, a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, vai nos trazer N referências de homens e mulheres de Deus, com posicionamento, com determinação, segundo a vontade do Senhor. Mas me veio ao coração a figura de Moisés,
né, especialmente naquela luta, naquela batalha, né, que Deus separou Moisés, levantou Moisés para o ministério de libertação do povo de Israel do Egito, né, das mãos de Faraó. O Senhor chama Moisés ali no deserto, diante de um cenário inusitado, né, uma sarça que ardia em fogo e não se consumia, e ali o Senhor fala com Moisés, né, para que Moisés fosse a Faraó e dissesse a Faraó para libertar o povo, para deixar o povo ir servir ao Senhor nosso Deus. Êxodo capítulo 5, verso 1, nós vamos ver aqui o que diz o Senhor. Êxodo 5, 1, diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram ao Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, nós sabemos, né, a Bíblia nos fala, a história conta, o povo de Israel já neste tempo, por 400 anos, talvez 430 anos, havia servido ali no Egito como escravo. Ou seja, a grande força de mão de obra, de serviço, de trabalho do Egito era o povo de Israel. Uma mão de obra grande, potente e ao mesmo tempo sem custo praticamente, porque o povo era escravizado. Agora o Senhor nosso Deus chama Moisés e diz: olha, você vai até Faraó, né, coloca Arão ao seu lado, e vocês falam para que Faraó liberte o meu povo, para que o meu povo vá celebrar festa, vá me servir, vá me adorar no deserto. Só que o próprio Deus já havia dito para Moisés, né, ele não vai consentir, ele não vai concordar, porque, é claro, ele não quer perder, né, toda esta mão de obra, toda esta força de labor, de trabalho, que ele tem praticamente de graça lá no Egito. Mas aí eu vou entrar com mãos fortes, com mãos poderosas, e é o que Deus faz, né? Nós conhecemos a história, a palavra das 10 pragas que Deus envia sobre o Egito, né? Deus começa a enviar as pragas, né? Por conta destas pragas, Faraó começa então a fazer propostas para Moisés. E é aqui que eu quero que você, meu querido irmão e irmã, atente para aquilo que Deus está falando conosco nesta noite, a respeito de posicionamento, a respeito de determinação. Sabe por quê, irmãos? Hoje nós estamos aqui diante desta mesa, viemos para celebrar a ceia do Senhor nosso Deus, e quando nós pensamos no sacrifício de Jesus lá na cruz, nós temos que lembrar que o Pai entregou o seu Filho por inteiro para nós, e da mesma forma que o Pai entregou o seu Filho por inteiro, Ele também espera de mim e de você, que nós nos entreguemos a Ele por inteiro, amém? Por inteiro. Assim como o Pai se deu, ou deu o seu Filho a nós por inteiro, não é? O Senhor quer o meu coração, a minha vida, o Senhor quer o teu coração, a tua vida, você que está na live, o Senhor quer o teu coração e a tua vida por inteiro. E quando Deus começa a pressionar o Egito, pressionar Faraó com as pragas, nós vamos ver aqui Faraó começando a fazer algumas propostas para Moisés e Arão. A primeira proposta, Êxodo capítulo 8, verso de número 25. Vamos ver o que diz. Êxodo 8, 25. Aqui o Senhor já tinha começado a enviar as pragas. Diz o texto: então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O que Deus havia dito, e Moisés chegou no Faraó e disse: olha, o Senhor pede para que deixe o povo ir ao deserto para celebrar festa ao Senhor. O Senhor está dizendo para o povo sair. E aí Faraó endurece o seu coração, o Senhor começa a mandar as pragas. Diante daquilo, Faraó então chama Moisés e Arão e fala: olha,
eu até concordo, vocês podem adorar o Deus de vocês, vocês podem servir o Deus de vocês, vocês podem celebrar o Deus de vocês, mas vocês não precisam sair do Egito. Não tem necessidade de vocês irem ao deserto, vocês podem servir a Deus aqui nesta terra. Lembre, irmãos, que quando nós falamos a respeito de Faraó, dentro da palavra de Deus, Faraó é um símbolo de Satanás, do diabo. Quando nós falamos do Egito, o Egito ele tipifica o mundo. A nação de Israel é o povo de Deus, hoje se referindo à igreja. Então eu quero que você traga isso, não apenas tendo um entendimento histórico daquilo que aconteceu com a nação de Israel lá no Egito, mas aquilo que muitas vezes o inimigo tenta fazer, na minha vida e na tua vida. Faraó até consentiu que o povo de Israel adorasse ao Senhor, desde que não saísse da terra do Egito. Satanás tenta nos convencer que é possível servir a Deus, mesmo permanecendo no mundo. A primeira coisa que o inimigo ele tenta é impedir as pessoas, de uma forma geral, de terem um acesso, de terem um encontro com o Senhor, de estar na casa do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Quando isso não lhe é possível, quando a pessoa chega e vem para a casa de Deus e ouve a palavra de Deus e é tocada pelo Espírito de Deus, o inimigo tenta soprar no seu ouvido o seguinte: olha, você pode até ir na igreja, não tem problema, mas você não precisa abandonar tudo lá fora. Você pode servir a Deus nessa terra mesmo, servir a Deus e ao mundo. É a proposta de Faraó, é a proposta do inimigo. Mas quando o Senhor falou com Moisés, e quando o Espírito falou, o Espírito de Deus falou comigo e com você, é para que nós saíssemos fora dos limites do mundo. Amém, igreja? Amém? Por isso é necessário posicionamento e determinação. Vocês até podem ir sacrificar ao vosso Deus nesta terra. E aí Moisés diz: não foi isso que Deus falou. O que Deus falou é que nós temos que sair do Egito. Nós temos que sair do mundo, nós temos que sair dos limites deste mundo. E aí então o Senhor continua enviando pragas sobre o Egito. Faraó vê que as mãos de Deus, do Deus de Israel, está pesada sobre ele, sobre a sua nação, e então ele faz a segunda proposta para Moisés, que está em Êxodo capítulo 8, versículo de número 28. Êxodo 8, 28 diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Agora aqui ele já concorda, Primeiramente ele diz: vocês podem servir a Deus aqui nessa terra. Aí Moisés, posicionado, determinado, segundo a vontade de Deus, falou: não é aqui, é no deserto. Faraó endurece o coração, o Senhor continua enviando pragas, ele vê que não consegue resistir, chama outra vez Moisés e Arão, e diz assim: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe. E termina dizendo, orai também por mim. Veja bem, irmãos, o que nós entendemos, o que nós compreendemos com isso? Faraó até consentiu que o povo de Israel adorasse ao Senhor, desde que não fosse muito além da fronteira do Egito. É o que diz aí: somente que indo, não vades longe. Vocês podem até sair do Egito, mas não precisa ir muito longe, fica ali na fronteira, fica ali nos limites. E o que é que nós entendemos? Satanás, se não tiver como nos impedir de sair do mundo, tentará nos manter junto às suas fronteiras, para que não tenhamos um relacionamento profundo com Deus. Você saiu do mundo, mas está ali. Não é isso que Deus quer.
Não era ficar ali nos limites, não era ficar ali na fronteira, tinha que entrar ao deserto. O que o Senhor quer comigo e com você, meu querido irmão e irmã, não é que nós fiquemos ali no limite do mundo, o Senhor quer que nós tenhamos profundidade de relacionamento com Ele. Quanto mais profundidade com Deus, menos risco nós corremos de voltar para o Egito. Quanto mais perto da fronteira com o mundo, mais fácil para voltar com o mundo. Amém? Acabamos de cantar, de louvar a Deus aqui agora. O que o Senhor quer é intimidade, o que o Senhor quer é relacionamento, o que o Senhor quer é profundidade. Por isso, meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, olhe para você mesmo. A palavra de Deus, através de Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, falando exatamente a respeito da celebração da ceia, diz: cada um julgue-se a si mesmo. Então é eu olhar para dentro de mim, é você olhar para dentro de você, e saber aonde você está, aonde você se localiza nesta vida espiritual. Está realmente com profundidade com Deus, de relacionamento com Deus, ou a tua vida com Deus está ali no limite do mundo? Você pode até sair do Egito, mas não vá muito longe, pode até ir no deserto, mas não vá longe, não. Amém, igreja? E para isso, nós precisamos de posicionamento e determinação. Moisés fala: não é isso que Deus pediu. Nós temos que ir e temos que ir longe. E ele fala: então não tem negócio. E aí Deus continua enviando as pragas. Os irmãos se lembram, ao todo foram 10 pragas. O Senhor está trabalhando, o Senhor está tratando. Quando o faraó vê que realmente as coisas ficaram ruins para ele e para a sua nação, ele faz a terceira proposta para Moisés e Arão. Êxodo capítulo 10, versos 7 e 8. Aqui o texto sagrado diz: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de se pôr por laço, de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Aqui são os conselheiros de Faraó falando com ele. Faraó está endurecido, Deus está enviando praga, o Egito está sendo destruído pelas mãos do Senhor. Os conselheiros de Faraó chegam a ele e dizem: escuta, você não está vendo o que está acontecendo? Deixa os homens irem e servir ao Senhor, o Egito está destruído. É literal aí, aquilo que nós estamos falando. Vamos ver o verso 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Veja bem, irmãos, que Faraó aqui se faz de desentendido, porque quando nós olhamos para dentro do texto sagrado, quando Moisés chega em Faraó e diz: o Senhor nos manda sair para prestar-lhe festa, prestar-lhe culto no deserto, iremos nós com as nossas esposas, as nossas filhas, os nossos filhos, os nossos velhos, os nossos rebanhos, tudo aquilo que é nosso, nós estamos saindo e nós estamos tirando do Egito. E aqui então o conselho para Faraó foi o seguinte: deixa pelo menos os homens saírem. Mas Faraó já sabia que o que Deus havia dito e Moisés já tinha passado a ele não era só os homens, era a família toda com todos os seus bens, com tudo aquilo que lhes pertencia. Mas Faraó aqui se faz de esquecido e pergunta: quem são os que hão de ir? Quem são os que hão de ir? Preste atenção. Faraó queria separar a família, destruir o que Deus havia criado. A resposta de Moisés é que sairiam todos. Vamos ver o que diz Êxodo 10, 9. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Moisés repete de novo: não é só os homens que vão sair todos.
Amém, irmãos? Veja bem, preste atenção o que é que o Senhor está falando conosco. Se o inimigo não conseguir impedir você de vir para a casa de Deus, ele quer no mínimo separar a família, destruir a família. Vem, mas não vem todos. Não, não é isso o que disse o Senhor. O que o Senhor disse é que todos verdadeiramente, é aquilo que Josué falou aos filhos de Israel: vocês têm que tomar uma posição, a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa, eu e a minha casa, não é só eu, é eu e a minha casa, não é só você, é você e a sua casa. Quando então Moisés repete aquilo que já havia sido dito, todos nós iremos, Faraó endurece o seu coração de novo, e aí nós já vamos para a 10ª e última praga que Deus envia ao Egito, que é a morte dos primogênitos, que nós sabemos disso pela palavra de Deus. E o meu coração se alegra, irmãos, quando eu ouço, ou quando eu leio esta palavra agora. Êxodo capítulo 10, verso 24, que agora então as coisas já chegaram num ponto insustentável para Faraó. Vamos ver o que diz o texto. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Ou seja, Faraó chegou num ponto que ele já não podia mais resistir e falou: não, vocês vão embora. Pode ir, pode levar a família, pode levar todo mundo, mas os seus gados, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus bens, isso vai ficar. O que é que nós aprendemos com isso, queridos irmãos? Que Satanás, ele sempre quer ter domínio sobre algo que nos pertence. Ou é sobre a sua vida, ou é sobre a sua casa, ou é sobre a sua família, ou é sobre os seus bens, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. De alguma forma ele quer ter controle de algo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas o que me alegra o coração, e eu disse há pouco, é quando eu leio Êxodo capítulo 10, versículos 25 e 26. E aqui nós estamos já chegando ao final. Êxodo 10, 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Verso 26. E também o nosso gado há de ir conosco. Esta frase, irmãos, toca o meu coração: nenhuma unha ficará. Amém, igreja? Nenhuma unha vai ficar. Tudo aquilo que pertence a mim, que o Senhor me deu, irá comigo, porque Deus, o Senhor, é aquele que sustenta a minha vida, e nada na minha vida tem parte no Egito. Amém, igreja? Nada na minha vida. Nem você, nem a tua casa, nem a tua família, nem os teus bens, nem os teus negócios, nada, absolutamente nada, o diabo tem poder de tocar as mãos, de controlar. Nenhuma unha, absolutamente nada que pertence a nós vai ficar sob o controle de Faraó, vai ficar sob o controle do Egito, vai ficar sob o controle do diabo. Também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor nosso Deus, até que cheguemos lá. Moisés aqui faz toda ali uma explanação para Faraó. E encerrando, nós vemos Êxodo capítulo 12, versos 35 e 36, quando então os filhos de Israel, após a última praga, a praga da morte dos primogênitos, que feriu toda a terra do Egito, desde os animais, diz a palavra de Deus, até a casa de Faraó, até o filho de Faraó, até o primogênito de Faraó foi morto, foi ferido. Apenas a terra em que estava os filhos de Israel, ela foi preservada, ela foi poupada. Eu gostaria já que os nossos pastores e diáconos estivessem já se preparando também, nós já estamos caminhando para
a ministração da ceia. Apenas onde estavam os filhos de Deus, ali foi preservado, né? E os irmãos se lembram da forma como foi preservado? Foi preservado porque naquela noite, o Senhor deu ordem para que sacrificassem o cordeiro à tarde, sacrificasse o cordeiro, o sangue do cordeiro fosse pintado os umbrais das portas da casa dos hebreus, porque naquela noite o anjo da morte passaria, e onde houvesse a marca do sangue, o sinal do sangue, ali não haveria morte. E portanto na casa dos hebreus, aonde os hebreus ficavam ali na terra do Egito, ali o anjo do Senhor passou por cima, não feriu ninguém, mas feriu toda a terra do Egito, todas as casas dos egípcios, inclusive a casa de Faraó. Êxodo capítulo 12, versos 35 e 36. Diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouros e vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestavam-lhes e eles despojavam os egípcios. Aqui, esta versão traz desta forma, tem algumas outras versões que traz de maneira diferente, porque a bem da verdade não é que eles deram liberadamente ou liberalmente, Na verdade, Faraó e toda a nação do Egito já não suportava mais a presença dos hebreus ali, de maneira que eles disseram: olha, leva tudo que vocês querem, leva tudo que vocês querem, leva o que vocês querem, é vaso de ouro, pendentes, o que vocês desejam, E a palavra de Deus diz que eles saíram com toda a família, com todos os seus bens, com todo o seu gado, com todas as ovelhas e bois e vacas, e ainda despojaram o Egito, porque Deus era com ele. E por que isso aconteceu, irmãos? Porque houve um homem, chamado Moisés, que teve um posicionamento e uma determinação de não negociar com Faraó. Amém? Não negocie com Faraó. Não negocie com o diabo. Tenha um posicionamento como homem de Deus e mulher de Deus, e as promessas de Deus se cumprirão fielmente na vida de todos nós. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Que o Senhor nos dê graça, a mim e a você, que não andemos cocheando de um lado para o outro, que não tenhamos um coração dobre, inconstante, inseguro, que nós saibamos que Faraó não vai deixar as coisas barato, não vai entregar de bandeja, mas nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que guerreia por nós, só espera de nós posicionamento e determinação. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com Deus enquanto nós oramos. Os nossos pastores, diáconos vão entrando agora e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, ó Deus, por este momento tão especial e pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Lembrando-nos, ó Deus, das palavras de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembrando, ó Deus, as palavras de Moisés, Senhor: nenhuma unha, nada daquilo que nos pertence ficará nas mãos do diabo, Senhor, mas tudo pertence a nós, porque o Senhor nos entregou e nós consagramos a Ti. Muito obrigado, ó Deus. Dê a mim, Senhor, dê aos teus filhos, dê à tua igreja, ó Deus, esta firmeza, Senhor, esta intrepidez, Senhor, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às adversidades, mas que saibamos que temos um Deus que luta por nós e que já nos fez mais do que vencedores por Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado, Pai, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém, amém.